Olá, alunos queridos, tudo bem? Vamos fazer uma gravação aqui de Direito Administrativo para o concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aulão atual inédito com questões da banca do SESP, UNB, banca Sebrasp, analisando os principais tópicos do edital de Direito Administrativo. Elaborei aqui, peguei questões da banca de Direito Administrativo, ao todo 10 questões, para a gente conversar sobre organização administrativa, administração pública direta e indireta, centralizada, descentralizada, primeiro setor, segundo setor, terceiro setor. Coloquei questões também de princípios do direito administrativo, questões envolvendo também o ato administrativo, que é um assunto muito frequente nas provas. Também coloquei questões de licitações e responsabilidade civil do Estado, tá bom? Começo aí o nosso material, coloquei na telinha para você aqui, tá? Primeiro slide aí falando do professor, estou na Polícia Civil do Rio de Janeiro desde 2010, CC Advocacia aí por um período curto, graduação aí pós em Direito Público também, que pega condicional, administrativo e Direito Tributário, e trabalho em curso aí há mais de 10 anos, quase 15 anos, em concursos públicos civis e militares. Se quiserem me encontrar, vocês vão encontrar nas redes sociais. No Instagram, tenho 3 páginas no Instagram, Professor Renato Barroso, Apostilas do Barroso, Medicina Legal DPRJ e canal do YouTube Renato Barroso, em que você encontra lá aulas semanais de temas pertinentes para as provas de concurso. Se você quiser apostilas, tem lá no Instagram, apostilas para o TJ, TRT, TRF, carreiras policiais, tá bom? A primeira questão, vamos lá. A questão que eu retirei da banca do SESP, da OAB, a banca colocou assim, ó, acerca das entidades paraestatais e do terceiro setor, assinale a opção correta. Letra A. As entidades do denominado Sistema S, SESI, SESC, SENAI e SENAC não submetem à regra da licitação e nem a controle pelo Tribunal de Contas da União. B. As entidades paraestatais estão incluídas no denominado terceiro setor. C. As organizações sociais são pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, instituídas por iniciativa de particulares para desempenhar atividade típica de Estado, e as organizações da sociedade civil de interesse público celebram contrato de gestão, ao passo que as organizações sociais celebram termo de parceria. Turma, o que nós temos que ter aqui? Basicamente, uma noção de organização da administração pública. Sabemos que, de acordo com uma doutrina moderna, a administração pública se divide em 3 setores. O primeiro setor é composto pelo Estado, isto é, pela administração pública direta e pela administração pública indireta. Tá? A direta também é chamada de administração pública centralizada. A administração indireta também é chamada de administração pública descentralizada. A administração direta abrange a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, ao passo que a administração pública indireta abrange as autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, isto é, entidades administrativas, e a administração direta é chamada com o nome nas provas de entidades políticas. Então, o primeiro setor basicamente pega essas pessoas jurídicas. Depois vem o segundo setor, que a professora Maria Silvia Zanella de Pietro chama de mercado. Tá? Pega as concessionárias de serviços públicos e as permissionárias de serviços públicos, e por que não falar em autorizatárias de serviço público? Você tem um segundo setor prestando um serviço público com um fim lucrativo, tá? Após isso vem o terceiro setor.
também chamado por parte da doutrina de entidades paraestatais. Tá? São pessoas jurídicas de direito privado, tá? Instituídas para prestarem serviços sociais sem um fim lucrativo. Você tem lá o Sistema S, que são os serviços sociais autônomos, tá? Pautado lá no 149 da nossa Constituição. Você tem as organizações sociais pela Lei 9637 de 98, ajustadas ali pelo contrato de gestão, e as organizações da sociedade civil de interesse público, tá? O CIPES, pela Lei 9790 de 99, tá? Que são pautadas por um instrumento chamado termo de parceria. Note que o CESP tentou confundir no finalzinho aqui, ó. Ele deu para a OS, né? Deu para o CIP, melhor dizendo, contrato de gestão, e deu para a OS termo de parceria. Ele inverte os instrumentos, né? Então é importante ler a Lei 9637 e a Lei 9790, que falam dessas entidades, tá? O que nós sabemos, o que é público e notório, para quem está papeando aí, estudando para o concurso público, que aí essas entidades paraestatais estão lá no terceiro setor, tá? Sistema S, OS, OCIP, Adpietro, acrescendo as entidades de apoio também, tá? Por isso que a resposta aqui é a letra B de Bravo. As entidades paraestatais estão incluídas no denominado terceiro setor, tá? Então, primeiro setor, direta e indireta. Segundo setor, concessões, permissões de serviços públicos, autorizatárias também, para parte da doutrina. Terceiro setor, ou entidades paraestatais, Sistema S, OS, OCIP, entidades de apoio. Por isso que essa questão é a letra B de bola. Cuidado para não confundir descentralização com desconcentração, tá? Descentralização está para pessoas jurídicas, tá? É uma técnica que você vai estabelecer por outorga, isto é, através de uma lei específica, a administração pública direta vai constituir, vai criar as pessoas jurídicas que integram a administração pública indireta, ok? Barroso, e a desconcentração? Desconcentração é uma técnica administrativa que vai viabilizar a criação de órgãos dentro de uma pessoa jurídica. A desconcentração vem aí distribuir competências dentro de uma mesma estrutura, ou seja, o professor saudoso Eli Lopes Meirelles olha para o órgão público e chama de centro de competência. Para Eli Lopes Meirelles, órgão é um centro de competência que é instituído dentro de uma pessoa jurídica e ali vai receber, né, a organização administrativa. Se você pegar o seu edital, ele fala em processo administrativo, tá? E processo administrativo, você tem a Lei Federal 9784 de 99 e tem a lei aqui do Rio de Janeiro, que é a 5427 de 2009. Você vai encontrar em comum em ambas as leis que órgão é uma unidade de atuação, tá? Uma unidade de atuação. E essa unidade de atuação integra a estrutura da administração direta e a estrutura da administração indireta, tá? Cuidado aí com a lei do processo administrativo. Se você pegar a prova do tribunal aqui do Rio de Janeiro, de 2008, cuja banca foi o CESP, ele perguntou, uma prova de múltipla escolha, em relação aos órgãos e agentes públicos, marque a alternativa incorreta. Gabarito,
órgãos públicos são dotados de personalidade jurídica. Esse foi o gabarito. É errado afirmar numa prova que órgão público tem personalidade jurídica. Por quê, Barroso? Porque o órgão não tem ali a personalidade jurídica, que é essa aptidão que a pessoa tem para contrair direitos e obrigações. Não dá para você imputar ao órgão a responsabilidade pelos atos praticados pelo agente. Eu, por exemplo, policial civil aqui no Rio de Janeiro, conduzindo uma viatura, bato em um carro do particular. O particular vai ter um direito de ação contra o servidor, contra o órgão Polícia Civil ou contra o Estado do Rio de Janeiro. Ora, a imputação é em face do Estado, porque o Estado é uma pessoa jurídica de direito público que, uma vez condenado, vai entrar com uma ação de regresso contra mim, isto é, contra o servidor público, para discutir o elemento subjetivo dolo ou culpa, isto é, responsabilidade civil subjetiva. A do Estado é objetiva e a do agente é subjetiva, ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, cuidado com essa questão da descentralização e a desconcentração. Desconcentrar, cria-se órgãos, descentralizar, cria pessoa jurídica. Tudo bem? Então essa questão aí, o gabarito é letra B de bola, ok? Questão 2, julgue o próximo item, vou para a telinha com vocês. Julgue o próximo item a respeito dos poderes e deveres do administrador público. O dever de prestar contas abrange não apenas os administradores de órgãos e entidades públicas, mas também os dos entes paraestatais. Tá certo, tá certinho. As entidades paraestatais vão receber recursos públicos, tá? Então elas vão ter dever de prestação de contas. Inclusive na lei de improbidade administrativa, lá no artigo 23, inciso 3º, traz prazo prescricional para se aí ajuizar uma eventual ação de improbidade administrativa face a essas pessoas que recebem aí recursos públicos para gerir a própria máquina administrativa. Então é sim dever também não só do administrador público, mas também dessas pessoas de prestar contas, ok? Tudo bem? Então gabarito certo. Outra assertiva. 3. MPC Pará Banca CESP. Determinado governador pretende que sejam criadas uma nova autarquia e uma nova empresa pública em seu estado. Nessa situação serão necessárias, letra A, 2 leis específicas, uma para a criação da autarquia e outra para a criação da empresa pública. Ora, se ele quer criar uma autarquia e uma empresa pública, eu tenho que abrir a minha Constituição, lá no artigo 37, inciso romano 19 da nossa Constituição da República, e vou perceber a seguinte redação, turma: somente por lei específica poderá ser criada uma autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir a área de sua atuação. Então, peraí, o que é básico numa prova de concurso público? Princípio da reserva legal. Ou seja, eu tenho que ter uma lei para criar essas entidades. Sem lei eu não consigo falar nessas entidades. E a lei vai criar a autarquia e a lei vai autorizar a instituição das demais entidades. Então é imprescindível saber que a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público, criada por meio de uma lei específica para desenvolver uma atividade típica de Estado que requer, turma, para o seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira
descentralizada, tá? Exemplo de autarquia: INSS, Banco Central, IBAMA, Rio Previdência, tudo bem? O INCRA, Instituto Chico Mendes. Você tem várias autarquias no mercado, o DETRAN, tudo bem aí? Tranquilo? Banco Central do Brasil, cuidado que não é Banco do Brasil, é Banco Central, autarquia, ok? E a empresa pública, Barroso? A empresa pública é uma pessoa jurídica de direito privado, questão clichê nas provas, direito privado, criada através de uma autorização de lei específica para prestar ora um serviço público, ora desenvolver uma atividade econômica. É importante ler o artigo 173 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Saber que essa empresa pública pode ser instituída sob qualquer forma admitida no direito, saber que o seu capital é exclusivamente público e que vai ter as suas ações dirimidas, seus litígios, se for uma empresa pública federal, na Justiça Federal. Se for uma empresa pública estadual, uma empresa pública municipal, Justiça Estadual. É uma regra que comporta exceções. Artigo 109, inciso 1º da nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Seu pessoal é regido pela CLT, tem que realizar procedimento licitatório. A responsabilidade civil da empresa pública, se prestar serviço público objetiva, se desempenhar uma atividade econômica subjetiva. Então, muito cuidado com essas entidades, porque elas não caem, elas despencam nas provas de concurso público, ok? Tudo bem? Então, essa assertiva, uma lei específica para a criação da autarquia, ok. E outra para autorização da instituição da empresa pública, ok. Questão 3, letra B de bola. Tudo bem? Ele quer saber o básico. Princípio da reserva legal, princípio da especialidade e princípio do controle. A administração direta exerce o controle finalístico sobre a administração indireta, não ensejando hierarquia, não ensejando subordinação. Tudo bem? Próxima questão. Questão 4, MPC Pará 2019, Banca CESP. Acerca dos órgãos públicos e dos institutos da centralização e da descentralização administrativa, assinar a opção correta. Letra A. Os entes criados por descentralização permanecem hierarquicamente subordinados aos órgãos dos quais foram descentralizados. Acabamos de conversar. Não existe, turma, o que? Subordinação. O que existe é vinculação, ok? Letra B. A administração centralizada atua por meio de órgãos públicos que são unidades dotadas de, personalidade jurídica? Não. Conversamos aqui. Caiu na prova de 2008 aqui no Rio, TJRJ, cargo técnico judiciário, e caiu agora recente novamente. Toda hora isso cai. Órgão público é desprovido de personalidade jurídica. Ele não tem PJ. Gabarito falso. C. A descentralização administrativa caracteriza-se pela retirada das atribuições da esfera do interesse público e sua transferência para o domínio privado. Não. Você não está transferindo para o domínio privado. Tá? Você está transferindo para outra pessoa jurídica que integra o primeiro setor através de um ato chamado outorga, que é a lei específica para criar autarquia
e autorizar a instituição das demais. Então essa letra também não procede, ela está falsa. Delta, a criação e a extinção de órgãos públicos deve observar a exigência de lei ou decreto específico. Não. Artigo 48 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil, se não estiver enganado, é o inciso 11. É o 10 ou 11? Eu acho que é o 11, inciso 11. Tem que ter lei. Tem que ter lei para criar e para extinguir o órgão. Não posso fazê-lo por decreto. E aí sobra ECO, letra E. A descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. É boa, tá? Ou seja, descentralização política ocorre quando o ente descentralizado exerce atribuições próprias que não decorrem do ente central. Ou seja, você vai extrair essa descentralização da própria Constituição. Tá? A atribuição, guardem isso, a atribuição dos entes que compõem a administração pública direta fundamenta-se na Constituição da República, artigo 18 ao artigo 32 da nossa Constituição. Lá que você vai encontrar a competência da União, dos Estados-membros, dos municípios e do Distrito Federal, salientando que a competência do Estado-membro ela é residual, remanescente, como dizem alguns autores. Tudo bem? Então, questão 4, gabarito, letra E de eco. Questão 5, vai lá comigo, TJ Pará 2020, ó. A propriedade da administração de, por meios próprios, pôr em execução suas decisões, decorre do atributo denominado exigibilidade, autoexecutoriedade, vinculação, discricionariedade, medidas preventivas. Ora, a primeira coisa, ato administrativo. Saudoso professor Eli Lopes Meirelles. O que ele defendia? Está até hoje no seu livro escrito, que ato administrativo é uma declaração unilateral de vontade. Tá? De Pietro fala declaração do Estado. Né? O Eli vai trabalhar com manifestação unilateral de vontade da administração pública que agindo nessa qualidade. Tem por fim imediato, está lá, adquirir, resguardar, declarar, extinguir, modificar, transferir, direitos ou impor obrigações aos administrados ou a si próprio. Então, para Eli Lopes Meirelles, o ato administrativo é uma declaração da administração. Todos nós, servidores, não ficamos um dia sem praticar um ato administrativo, lavrando ali um flagrante, você no tribunal expedindo uma certidão, você no tribunal expedindo ali uma notificação, expedindo aviso, atos de expediente. Então é importante estudar essa matéria, toda a prova cai. E aí dentro do ato você estuda o tema atributos. Atributos, para o Eli Lopes Meirelles, presunção de legitimidade, autoexecutoriedade, imperatividade. Para a professora de Pietro, ela acrescenta tipicidade. Para ela, o ato tem que ter tipicidade, isto é, uma correspondência daquele ato previamente previsto na lei. Então, ela entende que a tipicidade vai exigir do ato que as figuras estejam previamente previstas na lei para justificar a prática do ato administrativo. Tá? E aí você pega esses atributos que tem por finalidade distinguir um ato praticado pelo particular de um ato praticado pelo poder público. Tá? Então você vai ter a presunção de legitimidade, veracidade também, Você vai ter a autoexecutoriedade, a própria tipicidade
e a imperatividade. Tá? Essa questão aqui trabalhou, olha a definição, ó. A propriedade da administração de por meios próprios pôr em execução suas decisões. Se ela vai executar suas decisões e não depende de intervenção do judiciário, o que nós temos, turma? A autoexecutoriedade. Tá? Autoexecutoriedade. Tá? Ou seja, a execução de certos atos administrativos que vão basicamente ali serem postos em execução, independente de uma chancela do juiz. Tudo bem aí? Ou seja, pensa um agente de trânsito removendo um veículo mal estacionado para um depósito público. Você vai ter ali basicamente a autoexecutoriedade do ato administrativo. E a imperatividade, Barroso? A imperatividade, o ato vai se impor, independentemente se ele concorda ou não. Essa imposição, e fechava a minha rua, não concordo, que absurdo. Quem fechou? Foi o vizinho. Opa, vizinho não pode. Rua é bem público, de uso comum do povo. Tá? O vizinho fechou ali, não pode. Tá? Para fechar tem que ter uma autorização do poder público local, município. Tudo bem aí? Foi o município que fechou uma obra. Eu tenho que me curvar para esse poder, para essa imperatividade que a professora de Pietro chama de poder extroverso. Poder extroverso. Tá? Tranquilo? Beleza? Presunção de legitimidade e veracidade. Presume-se que o ato é legal, que o agente público tem a fé pública, que aquilo que ele está narrando é verdadeiro. Presunção de legitimidade e veracidade. Iuris tanto. Isto é um direito relativo e cabe prova em contrário. Ok? Beleza? Gabarito aí, letra B de bola, autoexecutoriedade. Tudo bem? Outra questão, vamos lá? Questão 6. O atributo ou característica do ato administrativo que assegura que o ato é verdadeiro, mesmo que eivado de vícios ou defeitos, até que se prove o contrário. Denomina-se finalidade, execuibilidade, autoexecutoriedade, coercibilidade ou presunção de legitimidade. Ainda que o ato tenha vício de competência, vício na forma, eu presumo que o ato é legítimo. Eu presumo que o ato é legal, em homenagem ao princípio da legalidade. Você já estudou, né? Ou seja, candidato ao concurso público, ele abre os horizontes para o concurso estudando o quê? A base do direito, que é o limper. Você já ouviu falar, já ouviu sim. Artigo 37, caput, não é caput, hein? Caput da nossa Constituição. Ó, legalidade, fala aí na sua casa, para você guardar, fixar na sua mente, ó, legalidade, isso, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Palmas, é isso. O limpo a gente consegue, né, se safar de vários casos na prática. Princípio que nos ajuda bastante e cai em prova de concurso. Então, legalidade, fazer aquilo que a lei está permitindo. Então, a presunção para a sociedade é que aquele agente público está praticando um ato administrativo. É absoluto, Barroso? Não, eu posso me insurgir. Eu posso recorrer, tá? Porque cabe prova em contrário. Haverá inversão do ônus da prova, isto é, o particular, se quiser, faloar se quiser, pode se insurgir contra o ato administrativo, por exemplo, utilizando um recurso administrativo. Beleza? A banca citou aqui finalidade. Finalidade é um dos elementos do ato administrativo, elementos ou atributos, né? Você já deve ter ouvido falar no COFINFOMOB, lembra?
COFIFOMOB. Elementos do ato, elementos essenciais do ato. Competência, finalidade, forma, que mais? Isso, motivo e palmas para você, objeto. Então, competência, finalidade, forma, motivo e objeto são elementos do ato administrativo. Alguns professores, destaco a professora de Pietro, olha para a competência e chama de sujeito. Para ela, o sujeito é que tem a competência para a prática do ato administrativo. Tudo bem? Tranquilo? Competência, finalidade e forma, elementos vinculados, isto é, estão previstos na lei. Ao passo que motivo e objeto, tá? Podem estar na lei, elementos vinculados, ou ficar a critério da administração, elementos discricionários, ok? E não se esqueça, quando você for estudar classificação dos atos administrativos, a professora Maria Silvia Zanella de Pietro chama a nossa atenção para uma classificação quanto à execuibilidade. Quanto à execuibilidade, 4 atos: perfeito, imperfeito, pendente e consumado. Ou seja, ato perfeito e imperfeito, você vai avaliar os elementos de formação. Completou os elementos, ato é perfeito. Não completou os elementos, o ato é imperfeito. Ato pendente, se sujeita a uma condição ou termo para ser executado. E o ato consumado é aquele que já produziu todos os seus efeitos. Isto é, férias gozadas por um servidor público. Gozou 30 dias de férias. 31º dia, o ato já foi. O ato administrativo, né, ele automaticamente se extingue. É o que a de Pietro vai chamar de cumprimento de seus efeitos. Ok? Beleza? Então, questão aí, gabarito letra E de eco. Questão 7. Acerca dos atos administrativos, assinale a opção correta. MPC Pará 2019, Banca CESP. São atos administrativos somente os atos produzidos pelos poderes do Estado? Não. Não é só o poder do Estado que pratica ato administrativo. Quem vai praticar ato administrativo além dos poderes? Ministério Público, Defensoria Pública, Tribunal de Contas, dentre outros. Letra está fora. Licença é ato administrativo discricionário. Falso. Licença é ato administrativo vinculado, através do qual o poder público faculta aquele que preencher os requisitos ou exercício de uma atividade. Licença para dirigir, licença para exercer advocacia, carteira da OAB, você vai lá, preenche os requisitos, você ganha uma licença para exercer uma atividade. O ato é vinculado. Mas qual que é o ato discricionário, Barroso? Discricionário, autorização, permissão, aprovação. Tudo bem? Tranquilo? Discricionariedade, liberdade de escolha, tá? Conveniência, oportunidade. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. C. A imperatividade caracteriza-se pela permissão para a imposição de obrigações a terceiros, ainda que estas venham a contrariar interesses privados. Ok, certo. Tá? Ainda que o ato venha a contrariar interesses privados, o ato vai se impor. O ato tem esse poder de imposição. Que absurdo!
vão fazer o Rock in Rio, fecharam a rua, para chegar até a minha casa tem que dar a volta, eu não aceito isso. O ato vai se impor. Se foi o poder público que dentro de uma logística, dentro do espaço chamado discricionariedade administrativa, achou por bem fechar aquelas ruas, nós particulares temos que aceitar esse tipo de comportamento. Tá? Ah, mas é definitivo? Claro que não. Eu posso buscar a via judicial e pedir ao juiz uma decisão para desconstituir o ato administrativo. Isso aí é fato. Controle judicial sobre os atos administrativos. Tá? O executivo não é soberano. Você tem hoje um mecanismo de freios e contrapesos. Cada poder controlando o outro. Num sistema do checks and balance. Lá no início que você aprende, quando você começa a estudar o direito constitucional. Tá? Já leu? Artigo 2º da nossa Constituição. São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Legislativo, executivo, judiciário. Todos o quê? Harmônicos, independentes entre si. Harmonia entre eles. Tudo bem? Tranquilo? Então, letra C é a resposta. Questão 7, letra C é a resposta. Letra D, em virtude da inafastabilidade do interesse público, os atos administrativos devem possuir destinatários gerais e indeterminados, sendo vedada a edição de atos com destinatários individualizados, ainda que coletivos. Falso. Quando você classifica o ato administrativo quanto aos destinatários, você aprende que o ato pode ser geral ou o ato pode ser individual. E eu vou observar se o ato tem destinatário determinado ou se ele tem destinatário indeterminado. Ato administrativo geral, um decreto, uma resolução, um edital. Ato administrativo individual, a sua nomeação, a sua licença para dirigir, a sua licença gestante. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Letra E, são atos administrativos simples, somente os atos praticados por agente público de forma isolada. Não. O ato simples, quanto ali à formação de vontade, o ato simples pode ser praticado tanto por um agente de forma isolada, quanto por um órgão colegiado. O que vai identificar o ato administrativo simples é a manifestação de vontade de um único órgão. Tá? Um único órgão, isto é, seja ele singular, seja ele colegiado, tá bom? Então, resposta aí, letra C de casa, dentro aí, mais uma questão envolvendo os atributos do ato administrativo, tá bom? Questão 8, a legislação prevê a inexigibilidade de licitação em caso de coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos recicláveis. B, impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. C, compra de peças ou componentes durante o período de garantia. D, compra de navios e embarcações aeronáveis. E, compra de materiais de uso pelas Forças Armadas. Ou seja, o que nós temos aqui? Uma questão envolvendo hipóteses de contratação direta. Contratação direta. O que é isso, Barroso? Artigo 24 e artigo 25 da Lei 8666/93. Artigo 24, licitação dispensável, cai bastante em prova. Vê aí no site do planalto.gov.br se a sua lei está atualizada. Vai lá, Lei 8666, o seu artigo 24, tá? Vê se ele está lá completinho, 35 incisos, tá bom? E ali o rol é taxativo.
Tá? A administração pública não é obrigada a fazer licitação se houver uma guerra, por exemplo, se estiver diante de uma situação de emergência, se estiver diante de uma licitação deserta, que é aquela quando não há interessados à licitação anterior, e esta puder ser repetida com prejuízos para a administração pública, tá? Sugiro você ler o artigo 24, ainda que en passant, porque normalmente eu mato o artigo 24 lendo o artigo 25, porque o artigo 25 traz um rol exemplificativo e o caput diz assim, acompanha comigo na sua casa, é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial, diz a lei lá, são 3 incisos que tem aí, por exemplo, se estivermos diante de materiais, equipamentos ou gêneros exclusivo, você vai ter um caso de inexigibilidade. Se o segundo, acompanha comigo, se você estiver diante de um serviço técnico de natureza singular, contratado com empresa de notória especialização, você vai observar que o serviço técnico consta lá no artigo 13 da 8666/93, são 7 incisos que tem lá. Desculpa. Só que tenha cuidado com o artigo 25, inciso 2º, que ele veda a inexigibilidade para serviço de publicidade e divulgação. De olho nas eleições, né? A gente já enfrentou isso lá atrás, 2006, 2007, se não estiver enganado, na época do mensalão. Tá? Então a lei é de 93, não vem prefeito, governador, falar que aquela empresa de divulgação é serviço técnico. Trate de licitar, trate de publicar o edital e atender e abraçar com muito carinho o princípio da impessoalidade e, sobretudo, o princípio da moralidade administrativa. Tudo bem? Então eu vou olhar para o 25, inciso 1º, inciso 2º e o 3º, que vai trabalhar com profissionais, né? Ali artistas, consagrados pela crítica especializada, ou pela opinião pública. Então você tem ali um artista consagrado e vai cantar final de ano, vamos entregar a obra do PAC, chama lá o sertanejo, ele vai cantar, o povo gosta, leva dinheiro público, tem licitação? Não. Mas Barroso, não tem mais de um cantor? Sim, mas eu não tenho como fazer um edital e traçar critérios objetivos para escolher o cantor. O que a lei achou mais inteligente? Tornar a licitação inexigível. Por quê? Porque é inviável, essa é a palavra, inviabilidade à competição. Uma inviabilidade, uma impossibilidade, como o Sérgio coloca aqui, jurídica. Tudo bem? Tranquilo? Gabarito aqui, letra B, ó. Impossibilidade jurídica de competição entre os participantes. Tá? Questão 8, gabarito aí, SESP, né? TJ Pará 2020, letra B de bola. Questão 9. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória, eu vou ler para você aqui na telinha, ó. Assinale a opção que apresenta a única modalidade licitatória possível para alienação de bens imóveis pertencentes a órgão público do Estado. SRP, letra A, convite, letra B, C, tomada de preços, D, concorrência e leilão. Turma, artigo 17, combinado com o artigo 23 da 8666/93. Gabarito, concorrência.
Barroso, sempre que houver a venda de um bem imóvel, vai ser concorrência? Não. Exceção, artigo 19, inciso romano 3º, da Lei 8666/93. Por quê, turma? Porque no artigo 19 você vai encontrar a seguinte redação. Se a administração pública adquirir um imóvel por dação em pagamento ou procedimento judicial, dação em pagamento ou procedimento judicial, ela vai escolher entre uma concorrência ou entre um leilão, tá? Poder discricionário da administração pública. Ela opta ou pela concorrência, ela opta ou pela modalidade leilão, tá? Então, como é que a gente vai resumir as modalidades? Você vai guardar que concorrência, tomada de preços e convite, artigo 23, valores. Os valores estão ali, tá bom? Atualizados pelo decreto 9412 de 2018. Por exemplo, concorrência, o valor para obra era de acima de 1,5 milhão. Hoje não. Hoje é acima de 3.300.000 reais. Então dá uma olhadinha, vê se o seu artigo 23 da 8666, minha apostila eu coloquei. Você encontra lá no Instagram, Apostilas do Barroso. Você vai encontrar, minha apostila já está atualizada, porque eu fico muito preocupado, a gente está no Brasil, meus amigos. E aqui a cada minuto tem lei nova, atualizações, aí vem uma MP, vem jurisprudência, tem que ficar atento e sempre estar atualizando o material, porque a pior coisa que tem é você perder questão por estar desatualizado. Tá? Aproveite, dê uma olhadinha na sua Constituição Federal, vê se ela está atualizada com a emenda 106 de 2020. Dá uma olhadinha, não custa. Dá uma olhadinha na sua Constituição Federal. Tudo bem? Então, concorrência, tomada de preços, convite, valores. Ah, mas Barroso, eu aprendi que concorrência também cabe para outros casos. Claro que cabe. Claro que cabe. Cabe concorrência para quê? Quais outros casos? Alienação de bens móveis acima de 1.430.000 reais. Licitações internacionais. Cabe outros casos. Concessão de direito real de uso. As concessões, contratos, concorrência. Tá? Mas se eu souber o 23, eu consigo na prova me defender. Pego o concurso, trabalho técnico, artístico ou científico, né? Para quem ali apresentar o melhor trabalho, técnico, artístico ou científico, vai ganhar um prêmio ou uma remuneração, edital publicado no prazo mínimo de 45 dias. Leilão é para vender bens móveis que não servem mais, ou produtos legalmente apreendidos para quem pagar o maior lance ou oferta. E não custa falar pregão. Pregão, aquisição de bens ou serviços comuns. Lei 10.520/2002. Tudo bem? Tranquilo? E aí, essa questão é a letra D de delta. E a questão 10, para a gente encerrar, questão envolvendo responsabilidade civil do Estado. Vamos para a telinha comigo, ó. Assinale a opção correta a respeito da responsabilidade objetiva do Estado. Letra A, responsabilidade objetiva, como qualquer outra modalidade de responsabilização, demanda investigação sobre a existência do elemento culpa na conduta administrativa. B, a compensação de culpas não é admitida na responsabilização estatal, mesmo na hipótese de ficar demonstrada culpa concorrente entre um terceiro e o poder público. C, ao prestarem serviços públicos as pessoas jurídicas de direito privado não se sujeitam à responsabilidade objetiva por atos comissivos. Letra D, a responsabilidade objetiva do Estado se fundamenta na teoria do risco administrativo. E letra E, caso o agente estatal pratique conduta lesiva a terceiros fora de suas funções,
mas a pretexto de exercê-las, não se caracterizará a responsabilidade civil. Turma, cá para nós, uma questão que está cobrando o básico. Tá? Abre aí comigo o artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Abre aí. Diz assim, acompanha comigo aí, vai lá. As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros. Ou seja, obviamente, turma, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. Você vai ter nesse artigo, num primeiro momento, a responsabilidade civil do Estado, que é objetiva, tá? Objetiva. É aquela que não depende da comprovação do elemento subjetivo, ou seja, não depende do dolo, não depende da culpa, tá? Ela vai exigir apenas a conduta, né, do agente público, um dano, um resultado e o nexo causal ou nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Não me interessa se o agente quis atirar, se o servidor quis ofender, se o servidor lá no TJ, na primeira vara criminal, carregando o processo, derrubou em cima de uma idosa, sem querer, estava no telefone celular, não importa. Você vai ter a responsabilidade civil objetiva do Estado, pautada na teoria do risco administrativo, que admite excludentes. A excludente que mais cai em prova, senhores, doutores, culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, tá? Se for culpa concorrente vai atenuar, vai diminuir, vai mitigar a responsabilidade civil do Estado. Tudo bem? O Estado é acionado e vai entrar com uma ação de regresso contra o servidor público, tá? Vai entrar contra o servidor público através de uma ação regressiva e aí sim, nessa ação regressiva, discute-se o elemento subjetivo. Discute-se se o agente agiu com dolo, se o agente agiu com culpa. Tudo bem? Tranquilo? Então não confunda a responsabilidade objetiva do Estado e a responsabilidade subjetiva do servidor público. Por isso que essa resposta, o gabarito dessa última questão é a letra D de dado, ok? Tranquilo? E a gente fecha aí a nossa aula, tá? Obrigado aí pela atenção de todos, sucesso no seu estudo e sempre estaremos juntos aí nessa caminhada até você tomar posse no seu cargo. Obrigado pela atenção de todos, Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau, galera!